Olá, investidor e investidora. Eu sou Gabriel Nunes, do time de comunicação da BB Asset, e hoje a gente vai abordar um tema crucial para quem acompanha o mercado financeiro: a recente decisão do Fed de cortar juros em 25 pontos base. Como é que essa mudança pode impactar os seus investimentos? Quais são as oportunidades e desafios que surgem no cenário global? Fica com a gente aqui que você vai descobrir isso tudo e um pouquinho mais. Estamos aqui numa versão estendida do Visão Macro, nossa playlist que toda semana entrega uma análise clara e objetiva sobre os principais eventos da macroeconomia global e nacional. Toda terça-feira a gente tem episódio novo, então não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e já dá um like aqui nesse vídeo mesmo para sempre receber as nossas atualizações. Nosso objetivo é te entregar toda a expertise do nosso time de macroeconomia de uma forma objetiva e simples. Hoje eu estou aqui para essa conversa com dois colegas bacanas. Um é Lucas Cardoso, economista do time de macroeconomia daqui da BB Asset, e o outro colega é o Fred Monteiro, head de gestão de fundos offshore, também daqui do nosso time da Asset. Olá, Lucas. Olá, Fred. Sejam bem-vindos. E, por favor, dê um alô ali para a nossa audiência. É um prazer estar aqui, Gabriel. Obrigado pelo convite, ainda mais ao lado do meu grande amigo aí e parceiro de trabalho, Lucas, que nos ajuda muito, né? Você sabe que a gente faz gestão de fundos offshore lá, e o time da Macro, nosso premiadíssimo time da Macro, é muito forte, mas o Lucas é um dos colegas que a gente tem mais contato, porque ele cobre os Estados Unidos. Então é muito frequente essa discussão de taxa de juros, curva de juros, o que o Fed vai fazer, o que ele deveria fazer, o que vocês acham que ele vai fazer, como é que isso vai impactar a economia. Então a troca de informações lá, principalmente do Lucas com o nosso time, é muito constante e muito proveitosa. Então é uma honra estar aqui participando desse debate. Bacana, seja bem-vindo, Fred. Lucão, vamos começar com a pergunta para você. A gente sabe que o Fed acabou de cortar em 25 pontos base, né, a sua taxa de juros. Essa decisão já era esperada pelo time de macroeconomia. Como é que você analisa o comunicado que veio depois desse movimento? Bom, obrigado pela pergunta, Gabriel. É um prazer estar aqui. O Fred falou bem, né? A gente acaba no dia a dia, né, Fred, debatendo bastante com o time de macro, com diversas áreas ali da BB Asset. E no meu caso mais específico, eu tenho uma relação bastante intensa com o time ali, com os gestores do Fred, por conta ali das operações que a gente faz no offshore. Você tem toda a razão, Gabriel, quando você fala que já era esperado ali pela gente, pelo mercado. É um corte de juros ontem, né, pelo Fed em 25 pontos. Na verdade, ele cortou esse ano 100 pontos base na taxa de juros. Hoje a taxa de juros ali está próxima de 4,25 e 4,5, tá, entre esses dois pontos. Isso já era esperado, sim, tá? Eu acho que um ponto importante para começar é a gente falar sobre o comunicado, né? O comunicado é o documento em que ele formaliza a decisão dele. É um documento apenas de uma página, tá? Bem curto. E quando a gente olha esse comunicado e o comunicado anterior, não tiveram muitas mudanças ou mudanças tão significativas, tá? Na nossa avaliação, o Banco Central americano ele só endureceu um pouco o discurso, tá? Quando ele resolveu colocar ali a palavra extensão e time, né? Começou a considerar a extensão e o time para as próximas decisões de política monetária. Acho que foi essa grande mudança, esse seria o primeiro ponto. Mas acho que o que mais chamou a atenção ali no comunicado foi que não foi uma decisão unânime, tá, Fred? Foi uma decisão ali que teve um dissidente, tá? Isso chamou bastante atenção. O dirigente do Fed de Cleveland, ele optou ali, ou ele preferia, melhor dizendo, que a taxa de juros permanecesse inalterada. Então, acho que em relação especificamente ao comunicado, a gente teve poucas alterações, um pouco mais duro, sim, em relação ali aos próximos passos de política monetária, e chamou bastante atenção quando a gente olha ali um dirigente do Banco Central votando já a favor de uma pausa do ciclo de cortes de juros. Tá bacana. Inclusive, acho que está bem em linha com o que já foi dito em um dos episódios do nosso Visão Macro. Lembro de Zé Maurício falando sobre essa possibilidade de alguns sucessivos cortes com uma leve redução da intensidade, mas fica aqui o meu convite, a gente vai deixar num card aqui para vocês. Esse episódio que fala sobre isso, as projeções do que a gente está imaginando para o mercado externo. Então, continuando o que a gente está conversando aqui, além desse comunicado, né, nessa decisão do Fed, ele divulgou que haverão novas projeções, né, como eu estava falando agora. O que
teve de principal alteração? Você já trouxe alguns elementos aqui sobre essa questão de não ter sido unânime, dos termos, timing, extensão, etc. Me dá qual é a sua avaliação em relação um pouquinho mais profundo sobre o significado desses termos que vieram no comunicado? Excelente, Gabriel, boa pergunta. Em especial, essa reunião, né, ela teve as projeções econômicas, né? Não são todas as reuniões que o Banco Central americano divulga as projeções econômicas. Sim. Na verdade, trimestralmente, ele atualiza. Summary of Economic Projections. Exatamente. O famoso CEP, né? Que tem até, inclusive, dentro das projeções econômicas, um famoso gráfico de pontos, né? Dot plot. O dot plot, exato. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Nessa decisão, a gente teve, além desse comunicado, essas novas projeções econômicas, tá? Essas novas projeções foram uma atualização do que havia sido feito em setembro. Então, esse é um ponto relevante. E essas projeções econômicas, inclusive o Fred está aqui, depois vai falar um pouco sobre isso, na nossa avaliação, ela que causou ontem, né, todo aquele sell-off que a gente viu nos mercados financeiros, a Bolsa Americana caindo bastante, os juros abrindo lá fora. O que trouxeram, né, essas novas projeções econômicas? Acho que o primeiro ponto bastante relevante, Gabriel, o Banco Central americano ele revisou a projeção de inflação, principalmente o núcleo de inflação, que exclui preço de alimentos e também preço de energia, ele revisou para cima, principalmente o ano de 2025 e 2026. Tá? Então, o PCI, que é a métrica preferida do Banco Central americano para a inflação, o núcleo do PCI, ele revisou para o ano que vem para 2,5%. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ele está vendo uma inflação mais pressionada. Também revisou para cima a atividade econômica. A atividade econômica em setembro, ele imaginava que fosse rodar próxima de 2%. Agora ele já está falando para esse ano em 2,5%, para o ano que vem próximo de 2,1%. Então conversa bastante. Olha, eu vou ter mais inflação porque eu tenho mais atividade econômica, né? E aí, por conta disso, ele também revisou a projeção de juros dele para o ano que vem e para 2026. Tá? Então, acho que isso acabou pegando um pouco o mercado de surpresa. A gente aqui do time da Macro já esperava esse tom mais duro, mas quando a gente olha para o ano que vem, ele vai cortar na projeção dele, ali na mediana, apenas 2 vezes os juros em 25 pontos. Né? Anteriormente, ele esperava que haveriam 3 cortes. Isso que eu ia perguntar. A projeção era de mais cortes. Né? Então, ele enxergando essa movimentação mais forte de inflação, eles resolveram recuar e decidiram, quer dizer, a gente infere que serão apenas 2. Exato, ele revisou a inflação para cima, a atividade para cima, e por isso vai demandar uma postura de política monetária mais firme, o que significa que os juros para o ano que vem eles deverão permanecer mais elevados do que o anteriormente previsto. E tem um ponto relevante também, quando a gente olha o famoso juro neutro, né, que é o juro de longo prazo da economia, aquele juro que não acelera nem desacelera a economia. Se a gente olhar esse juro neutro, já várias reuniões que ele está subindo esse juro neutro. Então, se a gente olhar um ano atrás, ele tinha um juro neutro próximo de 2,5%, Fred. Agora ele já trabalha com um juro neutro próximo de 3% nominal. Então, essa também foi algo bastante relevante. E por fim, Gabriel, eu falei para você lá no início do comunicado, teve um dirigente ali que votou contra, né? Só que esse dirigente era quem tinha poder de voto. Nem todos os diretores ali do Banco Central americano têm poder de voto, tá? São 19 diretores, alguns têm poder de voto, outros não. A legislação ali, a regra diz que ele vai rodiziando ali esse poder de voto. Nesse dot plot, esse gráfico de pontos que a gente falou aqui, aparece a projeção de juros de cada diretor. E quando a gente olhou essa projeção, a gente viu que não tinha sido apenas um diretor que era favorável à manutenção dos juros parado nessa reunião. Tá? Então tinham 4 diretores, na verdade, dos 19, 4 diretores eram a favor de, nessa reunião, manter os juros parados ao invés de cortar 25 pontos. Então isso traz esse tom um pouco mais duro, tá, em relação à decisão anterior e ajuda, depois o Fred vai falar, mas ajuda a explicar um pouco desse sell-off, dessa realização nos preços da Bolsa, essa cobertura de curva de juros que a gente viu na data de ontem. Acho que seriam esses os pontos principais da CEP, né, Fred, que são as projeções econômicas. O Fed ele trabalha com o juro nominal, né? E o juro nominal é como se fosse um bônus e formado por algumas fatias.
Quando as projeções econômicas dizem que vai ter mais inflação, isso é uma das fatias que forma esse bolo, vai ter mais inflação, e o juro neutro de equilíbrio é um pouco maior, é como se você estivesse dizendo, as duas fatias mais importantes desse bolo aqui, eu acho que vão ser um pouquinho maiores. Então, o nível do bolo todo, que é o juro nominal, o mercado já entende, bom, então vamos ter que trabalhar num ambiente de juro nominal mais alto. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na divulgação desse documento. Não, é bacana. Essas analogias ajudam pra caramba a gente a entender melhor. Né? Eu sou do time de comunicação, não sou um gestor, nem do time de macro, então é bom quando eu ouço dessa forma para poder figurar, eu faço uma imagem mental que eu consigo entender melhor o significado disso tudo. E como aqui eu estou para perguntar para você, o significado de sell-off. Sell-off é o quê? É uma corrida, é uma venda muito expressiva, né, de ativos no mercado que acabam de alguma forma mexendo nos indicadores. É isso? Estou correto? Tá correto, exatamente, né, Liga? É quando que a gente viu ontem na Bolsa Americana. Quando eu disse o sell-off, é justamente ter uma realização, uma queda ali, ainda que pontual, né, Fred, da Bolsa Americana. Quando eu digo abertura de juros, da curva de juros, é a precificação dos juros futuros subindo, tá? Então esse é um bom ponto. E até puxando esse assunto, Gabriel, acho que é importante a gente falar o seguinte, às vezes muita gente está com a cabeça do Banco Central brasileiro, né, que só olha a inflação, né? O Banco Central americano, ele na verdade tem duas metas ali, tá? Esse é um ponto bem importante. Ele olha inflação, mas ele também olha emprego, atividade econômica, tá? Então no mandato dele, ele está incorporado não só atingir a meta de inflação ali de 2% lá nos Estados Unidos, mas ele também tem uma preocupação com o crescimento da economia. Então ele precisa equilibrar esses dois pratinhos entre inflação e desemprego, inflação e atividade econômica. É um pouco diferente do mandato especificamente do nosso Banco Central aqui. Acho que esse é um ponto importante para a gente deixar claro. Maravilha, porque aí a gente já encaminha a nossa conversa, inclusive, aqui para um tom um pouco mais prático, né? Eu quero agora falar contigo, Fred. Você é o nosso head de fundos offshore aqui, né? E esse ano a Bolsa, a Bolsa Americana, né, apresentou uma relevante alta, né? Espetacular. Pois é. E a gente teve, né, uma reação bem negativa também, mas ontem a gente teve uma reação, como você acabou de mostrar, um sell-off, né, que foi impactada foi gerada por conta dessa decisão dos juros. Dado o cenário de mais atividade econômica nos Estados Unidos, por um lado, né, a gente tem mais juros. Como é que você analisa o mercado de ações americano? Tá caro? Tá barato? A gente tem oportunidade ainda para os nossos investidores? Boas colocações aí. De fato, foi uma performance espetacular da Bolsa Americana. Bolsas, de uma maneira geral, no mundo, tiveram um ano muito bom, muito positivo. A Bolsa Americana, em particular, e aí quando a gente fala isso, não foi nem só o S&P, vários subíndices, o S&P Qual8, que é o peso igual para todas as ações, o Russell 2000, vários outros índices que medem a performance de mid e small cap, empresas menores. Todos tiveram performance muito boa esse ano. Então foi um ano muito positivo para a economia americana. Importante destacar o seguinte, o banqueiro central, quando ele começa um ciclo de corte de juros, geralmente ele tem uma motivação, que venceu o trabalho contra a inflação, né? Então você está numa economia que está superaquecida, você dá mais juros, esfria, combate a inflação, vence essa luta, e aí os juros muito altos já não é mais tão necessário, você começa a recalibrar. A gente está muito acostumado a ver isso no mercado doméstico, de alguma forma, né? Também. Como o Luiz falou. Todas as economias sofrem passam por esses ciclos, né? Então, um outro motivador de uma queda de juros é salvar a economia de uma recessão. Então, se você imagina que a atividade está fraca demais, a economia está pronta para entrar numa recessão, o Banco Central também pode tirar juros para poder ajudar a economia a reacelerar. Então, repara, são duas situações onde o Banco Central vai tomar a mesma atitude, que é um afrouxamento monetário. Porém,
o motivador foi muito diferente. Ou você venceu a inflação, aí é um motivo que eu diria bom para você cortar juros, ou então você está tentando salvar uma economia que está entrando em recessão, aí é um motivo ruim. E a performance, quando você olha para a Bolsa, a performance nesses dois cenários é muito diferente. Então, o que aconteceu ao longo desse ano foi que a gente viu um Fed à beira de começar um ciclo de afrouxamento monetário. Teve muita discussão ao longo desse ano de quando que ia começar. A gente virou o ano passado, uma boa parte do mercado estava apostando em março já começar um ciclo de corte de juros, né? Cortes, né, Fred? E a quantidade de cortes também, né? Falavam de 8 cortes, 7 cortes, 6 cortes. Nesse ponto a nossa macro ajudou muito, né? Que colocar a bola no chão e falar, não, esse corte vai vir no segundo semestre e tal. Mas, independente de quando iria começar, o mercado estava trabalhando com essa hipótese de que ia ser um corte de juros por bom motivo, porque os juros não precisava mais ser tão alto, porque o trabalho, a inflação estava convergindo para a meta e etc. Então teve alguns soluços, alguns sobressaltos, mas de uma maneira geral o que a gente viu na Bolsa foi isso. Foi um ano onde há um afrouxamento monetário, mas a economia não estava nem perto de chegar numa recessão. Estava com uma atividade muito boa, um nível de emprego aquecido. Então, indicadores tanto de atividade quanto otimismo das empresas, dos empresários, etc., dos consumidores, estavam tudo vindo muito positivo. Então, é um ambiente muito nutritivo para ativos de risco, né? Bolsa, para as empresas. Então, isso sustentou um ambiente de alta generalizado dos índices. Aí você teve um momento que foi melhor para a tech, então aí cabe destacar que quando você fala em tecnologia, talvez a gente esteja vivendo uma revolução, né, com inteligência artificial e cidades inteligentes, carro autônomo. Então você teve a gente vivendo essa revolução. Quem são os principais atores de disrupção nesse mercado? São empresas concentradas nos Estados Unidos, são empresas americanas. Então, quando o vento era a favor nesse âmbito, empurrava a Bolsa Americana. E quando era pelo lado de pequenas e médias empresas se acelerando porque o ambiente está bastante favorável, a economia está aquecida, os Estados Unidos também andou na frente. A produtividade lá muito alta. Então, foi um ano excelente mesmo para a Bolsa Americana. Aí você pergunta, está caro ou está barato? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque se você olhar, se você fizer métricas puramente matemáticas, você pode ficar com a impressão de que está caro. Certo. Porque se você comparar com o histórico ou com outros pares, você pode perceber que os múltiplos das empresas, os indicadores de valuation das empresas, estão esticados. Por outro lado, você pode argumentar assim, mas são as empresas super líquidas, que estão com uma geração de caixa absurda. Chega a época de divulgação de resultado, o mercado já espera muito dessas empresas e elas superam o resultado. Isso é interessante, impressionante. Impressionante, né? Então tem que estar mais caro mesmo, porque se você olhar de onde que você espera que vão vir as próximas inovações, a próxima disrupção de mercado, vai ser de uma empresa dessa, que está investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, que está super líquida, que tem um grau de endividamento baixíssimo, uma capacidade de geração de caixa muito alta, e numa economia que tá vivendo um momento muito bom. Então, ela tem que estar custando o mesmo preço que outra, que virar sócio dessas empresas tem que custar o mesmo preço que outras empresas? Não Certamente não. Certamente não. Então, por um lado, por uma ótica, você pode ficar com a impressão que está cara, por outro, você pode argumentar que é um caro justificável, mas fato é o seguinte, como é que a gente está olhando, como gestor de portfólio, como é que a gente está olhando para a economia, para as empresas americanas? A gente está com uma tese de excepcionalismo americano, então a gente está mais pesado em Estados Unidos do que em outras regiões do mundo, não só por esses fatores que eu citei, macroeconômicos, microeconômicos, mas também por fatores geopolíticos também.
A gente está com mais pesado nos Estados Unidos do que outras regiões, mas estamos de olho porque foi um ano de expansão de múltiplos, como você comentou, empresas ficaram mais caras, então é um momento que a gente tem que ficar atento. A gente está atento principalmente a duas coisas. Uma é os juros. Então, Lucas, como a gente viu nessa quarta-feira, um comunicado um pouco mais duro, um pouco mais hawkish, foi capaz de ajustar a curva de juros para cima, e isso derrubou um pouco as bolsas. Isso é um elemento que a gente vai ficar olhando. Como que essa curva se ajusta e ela pode chegar em patamares que pode sim frear a Bolsa Americana e pode sim promover sell-offs na Bolsa Americana. Isso é um elemento, e o outro é temporadas de resultados, porque quanto mais caro uma empresa fica, maior aumenta a sua expectativa. Assim, tudo bem, eu vou pagar caro, mas eu quero que você esteja sempre ali, nas cabeças, né? Superando as expectativas em termos de resultados. Então, temporadas de resultados vai ser outro grande foco para a gente rever nossas alocações ao longo do ano, tá? Mas você falou bem, Fred, do excepcionalismo americano, né? E aí parece que talvez esse seja um vetor positivo, fique mais claro no ano que vem, né? Se a gente olhar o nosso cenário macroeconômico aqui, para o global a gente deve ter um crescimento nos Estados Unidos para o ano que vem, um crescimento mais forte do que em outras regiões do mundo, né? Principalmente quando a gente considera a Europa ali, e uma China em desaceleração. A gente viu esse ano também muito fluxo de recursos, né, de investidores indo para a Bolsa Americana em detrimento de outras bolsas ao redor do mundo, né? Eu acho que isso também acabou ajudando, não sei se eu estou correto, mas acho que isso acabou ajudando também. Esse diferencial de crescimento trouxe fluxo para a Bolsa Americana, isso acabou impulsionando o preço de ativos como um todo, né? De fato, um aspirador de dinheiro ali do mundo todo, né? Verdade, isso aconteceu mesmo. Eles mexem com o mundo, né? Qualquer movimentinho lá mexe o mundo inteiro. Você começou falando bastante sobre o setor, principalmente de tecnologia, né? Provavelmente vocês observam, você já deu uma pincelada em relação a isso, mas para ser mais assim específico, tem algum outro setor em especial que vocês também observam, e até mesmo outras regiões, além do mercado americano, né? Outras regiões que também são afetadas por eles, mas que estão no radar da nossa gestão, da nossa macro. O que você pode me falar um pouquinho? Você pode falar sobre isso? Bom, primeiro em termos de região, ao longo desse ano a nossa visão para outras regiões foi mudando. Teve momentos que a gente estava mais otimista com outras regiões. Estados Unidos, de uma maneira geral, ao longo do ano a gente passou bem otimista com os Estados Unidos, mas para outras regiões isso foi mudando. China, nossa visão para a China veio piorando, né? Ao longo do ano foi piorando a nossa visão para a China. Mas, de uma maneira geral, o principal ponto nesse momento que a gente está aqui conversando é o excepcionalismo americano. Então, uma coisa que eu destaco é a vantagem dos Estados Unidos com relação às outras regiões, tá? Isso é uma vantagem do investidor investir através de fundos, porque ao longo desse ano isso mudou muito. Se a gente estivesse gravando esse vídeo em março desse ano, em junho desse ano, a minha resposta ia ser bastante diferente. Nesse momento a gente está com essa cabeça, mas daqui a 2, 3 meses pode ter mudado, vem uma temporada de resultado, etc., e muda a nossa cabeça. E se o investidor é cotista de um fundo, o gestor de fundo vai fazer as alterações naquela carteira. Agora, se ele pega e compra um pacote, uma cesta de um país, daqui a pouco aquelas premissas elas vão se desarmando. Se ele não conseguir perceber que aquilo lá já não é mais o que era verdade quando ele comprou o ativo, já não é mais verdade, ele perde uma oportunidade de trocar, né? Então isso é uma das vantagens de um fundo de investimento. Mas nesse momento, em termos de região, a gente está com foco bem maior em Estados Unidos. É bacana você citar o assunto fundo, né? Nós somos uma gestora de fundo de investimento e você é head de uma área que toca esses assuntos. Dentro do portfólio que você gere hoje, né? O que tem de fundo bacana, fundos que refletem esse movimento, que aproveitam esse movimento, que estão surfando, né, na crista da onda de tudo que está acontecendo no mercado americano, principalmente? Você está dois. A gente tem o BB Ações Bolsa Americana, que é um fundo grande, com um PL bem significativo nosso, um patrimônio bem significativo.
Ele tem uma gestão ativa, mas o objetivo dele é superar o S&P, a gente vem conseguindo. Então, e como o foco de alocação dele é Estados Unidos, é um fundo que conversa muito com essa tese. Maravilha. E a gente tem um outro que é o BB Bolsas Globais Ativo. O benchmark dele é o MSCI All Countries, que é um índice de bolsas do mundo todo. Então, ao investir nesse fundo, você está com uma carteira um pouco mais diversificada globalmente, mas ele também, como o nome diz, ativo, ele tem uma gestão ativa. Então, dentro da carteira dele, nesse momento, a gente está mais pendendo um pouco mais para os Estados Unidos do que o histórico. Mas, de uma maneira geral, esses dois fundos acho que conversam com essa tese que a gente está conversando aqui nesse momento. E você tinha perguntado também de setores. Tá. Eu falei de tecnologia. Uma coisa que a gente vai ficar de olho, como eu comentei, é na taxa de juros. No ambiente de taxa de juros mais alta, uma empresa que sobrevive bem, que surfa bem o ambiente de taxa de juros mais alto, são empresas líquidas, né, que têm bastante caixa. E aí você cai de novo no setor de tecnologia, que são as mega caps, né, que são empresas imensas, que têm muito caixa, como eu falei, estão líquidas, estão um pouco endividadas. Então é um ambiente que, para elas vão sofrer muito pouco se a gente conviver com um ambiente de taxa de juros mais alta. Então, voltaria o meu foco para esse setor. Mas, nesse momento, com a eleição do Donald Trump, tem alguns setores também que a gente espera que tenham uma performance interessante, que é, por exemplo, financials, porque ele vem com um discurso de diminuir regulação, etc. Então, isso pode beneficiar esse setor. Setor de defesa, ele fala muito de conflitos geopolíticos e tal, né? Setor de defesa é um setor que a gente espera que pode se beneficiar das políticas do Donald Trump. Carros, setor automotivo legado, que a gente chama, né? Que não são os carros elétricos, os carros mais old school, né? Então, isso aí, tá. Então são alguns setores que a gente também acha que podem viver um bom momento, pelo menos no curto, médio prazo aí, tá? Sensacional, beleza. Você começou a falar de juros, né? Começou a falar novamente da ideia de que empresas se aproveitam, etc. Mas como é que você enxerga, né? Eu sei que você é gestor de de ações, né? De fundos de ações, mas a renda fixa também a gente consegue enxergar algumas oportunidades. Você consegue trazer alguma coisa? O que você enxerga do curto e no longo prazo para 25, né? Como é que a renda fixa pode aproveitar esse movimento fora do Brasil? Perfeito. Na verdade, lá na nossa área, a gente está dentro da área de multimercados, da Asset. Então, a gente tem também fundos de renda fixa, né, com o meu time lá. Fundos de renda fixa global, né? Uhum. Então, a renda fixa global, ela tem uma diferença grande para a renda fixa doméstica. Lá fora, é muito mais comum ativo pré-fixado do que pós-fixado. Aqui no Brasil, o investidor, de uma maneira geral, gosta muito de pós-fixado, né? Ele entende o pós-fixado como sendo um ativo com menor risco que ele pode acessar. Lá fora, tem pouco pós-fixado, tem muito mais pré-fixado. E aí, o pré-fixado ele tem uma volatilidade. Então, é normal, quando o investidor experimenta investir em renda fixa internacional, ele estranhar a volatilidade. A volatilidade é bastante maior. Mas eu diria que é maior porque aqui no Brasil você tem dificuldade de enxergar a volatilidade, porque quando você está num fundo DI, quando você está num Tesouro Selic, num ativo assim que é pós-fixado, você tem uma duration de um dia, assim. Então você tá carregando uma taxa pré só até amanhã, só até o dia seguinte. Aí amanhã você reseta a taxa pré e carrega só até amanhã. Então, se o cenário mudar, você acompanha o cenário, né? Você vai se o cenário, a taxa aumentar, você começa a receber mais. Se a taxa cair, você começa a receber menos. Mas é meio que sempre para cima, porque você está sempre rolando essa taxa só um dia. Lá fora, não. Lá fora você compra um título que está pagando 5%. Aí, se a taxa for a 5,50, aquele título ficou ruim. Você continua recebendo 5,50, mas você abrindo mão de receber 5,5, por exemplo. Por outro lado, se a taxa vier a 2,
Você fica até o vencimento daquele título recebendo 5%, né? Mas aquilo, a marcação a mercado faz você sentir aquilo na hora, né? Imediatamente. É mais fácil perceber. É mais fácil perceber. Então, você convive com muito mais volatilidade, mas eu acho isso bastante saudável. Se me perguntar se você acha ruim ou não, eu acho muito saudável, porque significa que se você quiser sair, se você não estiver satisfeito com aquele título, com aquele emissor e tal, você sai com muita tranquilidade. Você tem uma liquidez muito grande lá fora. Então, enfim, tudo isso para dizer, o nosso cenário, ele prevê um ambiente ao longo de 2025 uma taxa um pouquinho, talvez se ajustando um pouco para cima, né? Então, isso significa que se uma pessoa entrar num ativo de renda fixa lá fora, que é pré-fixado hoje, ele pode ter um ajuste negativo nos próximos 6 meses, 1 ano. Então não devo entrar. É verdade, pode ser que você ache um momento melhor para entrar. Tá. Pode ser que você tenha esse timing de mercado e você pegue exatamente ali aquele momento perfeito para você pegar uma taxa maior do que você consegue hoje. Porém, cabe dizer que as taxas nos Estados Unidos, comparando com o histórico, estão boas. As taxas em dólar estão taxas gordinhas, assim, tá legal emprestar dinheiro tá valendo a pena emprestar dinheiro para empresas e títulos americanos. Então eu acho que tem oportunidade na renda fixa também, tá, Gabriel? Então, você pegar o seu portfólio de renda fixa e diversificar um pouquinho com renda fixa internacional, Sim. Querendo ou não correr a exposição cambial, porque isso é uma opção, você pode ter um fundo com exposição cambial ou não, ou redeado, mas eu acho que é legal você trazer isso para dentro do seu portfólio também, tá? Tá aqui na nossa lista de fundos, quais são os que conversam com esse movimento que você está citando agora? Quais são os fundos nossos aqui que a gente pode, de alguma forma, falar, olha, esse fundo aqui, ele conversa com esse movimento, com essas oportunidades no mercado exterior, etc. Um deles é o BB Renda Fixa, Crédito Privado e Investimento no Exterior. Okay. É um fundo de crédito privado, ele, no fundo, os ativos subjacentes do fundo, eles estão emprestando dinheiro para empresas, né, não para governos. Então é um fundo de crédito privado, só que global. Então, a maior parte do patrimônio dele tá voltado para os Estados Unidos, mas tem títulos de outros países também. E é um fundo onde você vai estar com uma carteira super diversificada, líquida e aproveitando um momento bom de taxas de juros mais altas que há muitos anos não se via lá fora. Colocar dinheiro em renda fixa lá fora era quase que empatar com a inflação, né? Você tinha uma inflação de 2% e uma taxa de juros de 2% lá fora. Agora não. Agora você tem... já se fala num juro neutro bastante mais alto do que no passado, né? E se ajustando para cima ainda, né? Então hoje tem bastante oportunidade na renda fixa também. Bacana, Fred. Então, para a gente fechar a nossa conversa, Lucas, Fred, além dos Estados Unidos, né, a gente vê algumas oportunidades, né, em outras regiões também. A gente tem observado o dólar mais forte, e o dólar mais forte é para todo mundo, certo, mano? Na sua avaliação, essa tendência permanece o ano que vem todo? Sei que a gente, de alguma forma, já conversou sobre isso, mas para a gente arrematar, fechar o pacote do presente e ir embora ficar feliz. Eu posso até ajudar essa, Fred. Acho que esse é um ponto importante, Gabriel, até que acaba impactando todas as moedas no mundo, né? Quando a gente percebe que o dólar... a gente tem percebido isso, né? A gente usa como métrica para o dólar global o DXY, né? Que é o dólar contra uma cesta de moedas desenvolvidas, né? E a gente tem percebido que o DXY está subindo, né? E, de fato, isso está acontecendo na nossa avaliação por diversos fatores que a gente já conversou aqui, né? Um deles eu vou citar o que o Fred falou, o excepcionalismo americano, né? Então, quando o diferencial de crescimento da economia americana começa a ficar muito mais a favor do diferencial de crescimento para a economia americana, isso dá um dólar mais forte no mundo, né? Outro ponto importante um juros mais alto, né? Se a gente tiver certo, Fred, o Banco Central americano terminando o ano ali próximo ali de 4,75, 4,5 de juros, com o movimento, por exemplo, do Banco Central Europeu cortando os juros mais para 2%, hoje está próximo de 3%, você vai ter um diferencial de juros também a favor ali da moeda americana, que também dá
um dólar mais forte. Então você tem alguns pontos importantes que possivelmente devem fazer com que, na nossa avaliação ali do time da macro, Fred, é que você tenha ainda um dólar forte globalmente, tá? Então, isso acaba trazendo um dólar forte globalmente, significa que algumas moedas emergentes e outras moedas elas podem sofrer um pouco mais. É o que a gente tem visto, por exemplo, com o enfraquecimento do euro em relação ao dólar, tá? Então, tentando responder essa pergunta e ajudando o Fred, eu acho que o dólar global é uma tendência que a gente deve ver, pelo menos aqui no curto e médio prazo, na avaliação aqui do time da macro. Eu concordo, exatamente isso. O dólar, é importante olhar métricas como o DXY, porque quando a gente olha daqui do Brasil, é normal a gente olhar o dólar contra o real. Mas quando você olha o dólar contra o real, você está olhando uma moeda contra outra moeda. Então, há elementos que influenciam os dois lados da balança aí. Então, é difícil, olhando uma taxa de câmbio só, você identificar se é a sua moeda que está desvalorizando ou se é a outra que está valorizando ou vice-versa, né? Agora, o DXY olha o dólar contra um pacote de moedas, né? E a gente vê claramente isso, que essa tese do excepcionalismo americano está se materializando no fortalecimento da moeda americana. Então, como a gente está vendo uma continuidade disso, o que se espera é que isso se mantenha um dólar forte contra moedas de uma maneira geral. Ou seja, o americano, se ele vier aqui no Brasil, for no Japão, for na Europa, ele vai perceber que ele está com uma moeda forte quando ele for no restaurante, quando ele for cortar o cabelo, quando ele for comprar um presente para levar para casa, ele vai perceber que está tudo mais barato para ele. E isso é um resultado de todo esse ambiente que a gente está conversando aqui. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu espero que a gente repita essas conversas. Toda vez que a gente tiver algum assunto referente à movimentação no mercado americano, o Fed, etc., a gente vai tentar repetir essas conversas aqui, trazer nosso posicionamento, somente o nosso posicionamento do time macroeconomia, que é sempre muito premiado aqui no nosso mercado. Um colega da gestão, hoje veio o Fred, mas eu acho que o Fred aceitaria um novo convite para vir aqui, porque o Fred é um camarada muito querido, né, e um ótimo gestor aqui. As dicas que ele deu sobre fundos nossos aqui são sensacionais. Eu sou meio suspeito em falar, mas eu sou investidor de todos eles e vou continuar sendo, ainda mais agora, com tudo isso que eu aprendi hoje aqui. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente aqui. Não deixa de curtir o nosso vídeo aqui, porque isso incentiva a gente a fazer de novo mais coisas. Se inscrever no nosso canal, porque a gente vem construindo um canal e vem construindo conteúdo bacana, sempre pensando em você que quer assistir a gente, entender mais sobre investimento, principalmente no investimentos feitos aqui na maior gestora de fundo de investimento do Brasil. Bacana? Um abraço, pessoal. Deem suas considerações finais, ou então se despeço dos nossos colegas aqui, quem está nos assistindo, naquela câmera ali, ó. Fiquem à vontade. Beleza, eu quero deixar com uma consideração final aqui mesmo, que é o seguinte: a gente percebe muito claramente, ainda mais quando a gente está com uma taxa de juros interessante aqui no Brasil, a gente percebe as pessoas preferindo investir no Brasil do que investir em fundos e ativos internacionais. Só que se você pegar, Gabriel, o retorno médio do S&P 500 dos últimos 5 anos foi acima de 12%. Se você pegar dos últimos 10 anos, foi acima de 11%. Se você pegar dos últimos 40 anos, foi acima de 10% ao ano, em dólar. Ou seja, 10% ao ano em dólar é um retorno excelente, né? Então, eu queria sugerir para as pessoas que estiverem assistindo que considerem, ao longo da sua vida, carregar um pouco de um fundo, de um ativo, de um pedaço da sua carteira em uma bolsa forte como a Bolsa Americana. Então, ter um fundo como o BB Ações Bolsa Americana na carteira, ter um fundo desse, porque mais importante do que tentar pegar o time, agora eu vou acertar em cheio aqui e pegar e comprar no melhor momento para ter o rendimento. Isso aí vai trazer um resultado pequeno. Quando você tiver daqui a 10, 20, 30 anos olhando para trás, o timing vai fazer pouquíssima diferença. O importante é se manter forte, se manter investido.
manter o portfólio diversificado, isso vale muito, muito, muito a pena. Isso tem um efeito imenso ao longo do tempo. Então essa é a minha mensagem final e agradeço o convite. Um prazer estar aqui conversando com você, com o Lucas. Obrigado e um abraço a todos. Bons investimentos aí. Bom, eu agradeço. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Gabriel, aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no canal. Gostei muito dessa conversa, muito mesmo. É muito bom porque a gente tem uma interação intensa, né, Fred, no nosso dia a dia aqui. Cada dado que sai no nosso dia a dia macroeconômico, cada visão que o gestor traz para a gente, o debate do nosso dia a dia é muito importante. E poder trazer um pouquinho desse nosso dia a dia aqui, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é muito parecido com o que a gente tem no nosso dia a dia. Então eu fiquei muito feliz com essa conversa. Muito obrigado a todos e a todas. Espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês e conte sempre aqui com o time da Macro para trazer cada vez mais informações que sejam relevantes para a tomada de decisão de cada um de vocês investidores. Muito obrigado. Bacana mais uma vez. A gente se encontra no próximo vídeo e não se esqueça, toda terça-feira pela manhã, Visão Macro aqui na nossa playlist do YouTube da BB Asset. Até mais!